Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Como vocês viram, algumas horas ou alguns minutos atrás, eu não sei exatamente quando eu vou conseguir postar esse vídeo, eu fiz uma pegadinha do malandro ali com o vídeo de teoria do Evil Morty, porque é uma teoria que eu particularmente não acredito que seja verdade, eu não acredito que vá acontecer, porque é uma teoria cheia de inconsistências que eu quero abordar no vídeo de hoje. Obviamente eu vou dar uma resumida, mas se vocês ainda não assistiram o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele aqui do lado para vocês darem uma olhada, porque seria mais ou menos como a parte 1 desse vídeo que eu vou abordar hoje. Eu fiz um vídeo falando a respeito da teoria e eu vou fazer um vídeo agora falando por que eu acredito que essa teoria não seja verdade. Então, vamos lá! Pessoal, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam, que eu tô tentando chegar até 250 mil inscritos. Então, vamos lá, né? Eu quero entrar que nem o Evil Morty aqui, detonando todos os argumentos que foram utilizados para essa teoria do Evil Morty, porque eu continuo achando que o Morty original do nosso Rick é o Evil Morty. Então, essa teoria vai contra a teoria que eu tenho falado aqui no canal tantas vezes, e essa teoria é cheia de inconsistências, como vocês vão ver no vídeo de hoje. Então eu vou resumir de forma bem rápida, né, em alguns segundos a teoria. A teoria diz que a gente está acompanhando na quinta temporada uma família completamente diferente da família C-137 e que essa família e que tudo isso que a gente está vendo estaria acontecendo simultaneamente com os eventos da primeira temporada. Então a gente estaria vendo os personagens lá no passado, o Morty com 14 anos de novo, a gente estaria vendo o começo de Rick and Morty só que com outra família, e essa família daria origem ao Evil Morty, e a gente veria essas duas famílias se encontrando no final da primeira temporada, né, que seria a família do Evil Morty e a família C-137. Então eu vou citando aqui nesse vídeo os argumentos e os motivos pelos quais eu acho que os argumentos não fazem tanto sentido assim. O argumento que eles citam várias vezes no decorrer da teoria, como se fosse o argumento mais forte, é de que o Morty tem 14 anos desde o começo da série, porque já foi citado em 3 momentos diferentes que ele tem 14 anos. Pra mim, isso não significa nada, porque na maioria dos desenhos a gente não vê os personagens envelhecendo. Simpsons tá aí pra provar, né? O Bart não tem 45 anos, né? Nessa última temporada ele continua sempre sendo uma criança, mais ou menos como o Morty continua sempre sendo uma criança. O Morty teria que ter cerca de 20 anos já a essa altura se eles estivessem seguindo uma linha narrativa coesa. Então, esse argumento pra mim não faz o menor sentido, ele vai continuar tendo 14 anos a menos que a série decida mudar isso. E não só, né, o Bart Simpsons, a gente tem também o Ash Ketchum de Pokémon, a gente tem o Stewie, né, de Family Guy, que continua um bebê, em mais de 20 temporadas de Family Guy ele continua sendo um bebezinho. Então, esse argumento pra mim é completamente descartável. Obviamente, eles podem estar usando isso de alguma forma dentro da série, mas pra mim isso não quer dizer nada. E como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, praticamente todos os argumentos que eu citei no vídeo anterior são completamente circunstanciais, não ajudam a provar de forma direta, somente de formas adjacentes que essa teoria pode ser de fato verdade. E outro argumento, né, que foi citado na teoria é que 2 natais diferentes acontecem no decorrer de Rick and Morty. Então ele não tem como continuar com 14 anos, porque 2 natais se passaram, então ele teria que ter no mínimo 16. Novamente, a gente vê quantos episódios de Natal nos Simpsons, a gente vê muitas inconsistências, inclusive em séries live action, como Friends. Tem personagens que falam que tem 30 anos, aí 2 temporadas depois falam que estão completando 29 anos, eu não lembro exatamente quais são as inconsistências, mas até mesmo em séries live action essas inconsistências acontecem, então não é de se esperar que as mesmas inconsistências aconteçam numa série animada, onde as pessoas não envelhecem, onde as pessoas nem trocam de roupa. Então, pra mim, os argumentos de que a gente tá vendo essa família no passado, porque o Morty continua com 14 anos, não faz o menor sentido. O argumento, talvez, que você possa citar é da camiseta da Planetina, né, que ela tá usando uma camiseta de 2018, o que pode facilmente ser uma piada interna. Como a gente vê várias referências a filmes, a gente pode estar vendo uma referência a alguma camiseta, talvez algum deles utilize essa camiseta no dia a dia, como a gente já viu várias piadas internas sendo feitas em Rick and Morty. Também é um argumento somente circunstancial. E aí vamos focar um pouquinho nas inconsistências do Rick mais especificamente. Em primeiro lugar, o personagem está muito mais fraco do que nas temporadas anteriores, isso eu concordo plenamente se a gente falar até a 3ª temporada, porque na 4ª temporada ele já era alvo de reclamações, ele perdeu na luta pro Zeus, ele perdeu pro Pessoa Pássaro, ele estava realmente muito fraco também na 4ª temporada, então não dá pra gente dizer que foi uma mudança muito drástica na 5ª temporada, foi uma mudança muito drástica da 3ª pra 4ª, mas não é isso que a teoria fala que a 5ª temporada mudou completamente o personagem, o que não é um fato. E outra coisa que eles citam é a questão do amor
né, que o Rick muda completamente a opinião dele a respeito do amor. Eu não sei vocês, mas vocês nunca viram aquele amigo valentão, que é o pegador e etc, que fala que nunca vai namorar, só pra passar um mês depois o cara desaparece completamente porque tá apaixonado, porque arrumou uma namorada. Então a gente sabe que as pessoas mudam de opinião com relação a esses assuntos, principalmente se a gente considerar o Rick, né, que passou por uma experiência muito traumática ali no final da 4ª temporada. Ele tá num momento muito frágil, né, psicologicamente, seja pelo pessoa-pássaro, seja pelas coisas que acontecem envolvendo a Beth, seja pelo distanciamento dele com o Morty. Então eu não diria que a forma com que ele tá agindo tá tão fora assim da linha narrativa. Obviamente ele tá bem nerfado em termos de inteligência, em termos de habilidade, mas falar que a opinião dele sobre o amor na 1ª e na 5ª temporada ajudam a provar que é um Rick diferente, na minha opinião, não ajuda tanto assim. E não só isso, a gente já viu que o Rick já se apaixonou antes, a gente viu no episódio da Unidade, ele já teve outros interesses românticos também, a gente já viu inclusive a Diane Sanchez, então a gente sabe que ele não é completamente averso, né, ao amor, a gente sabe que ele falou isso pro Morty, provavelmente para incentivar o neto a focar mais nas aventuras e menos nas garotas. Então não dá nem pra gente acreditar que ele realmente estava sendo 100% sincero quando ele disse aquilo. E depois, talvez a maior inconsistência nessa teoria, que vocês vão se lembrar, diz que os acontecimentos estão acontecendo lá na 1ª temporada, é que a gente vê literalmente a Beth espacial aparecendo, né, no episódio das iscas. Então como que a Beth espacial teria aparecido se ela aparece na 4ª temporada? Como que ela estaria aparecendo na 1ª não faz o menor sentido e não se encaixa nessa teoria. E outro ponto que eu interpretei como uma forma de negar essa teoria, pelo menos alguns argumentos dessa teoria, é que o Rick fala que todo pássaro agora é cyberpunk. Ele fala no 1º episódio da temporada já, fazendo uma referência óbvia à participação do Pessoa-Pássaro no final da 4ª temporada. Então, novamente mostra que existe uma linha narrativa concreta entre a 4ª e a 5ª temporada, negando tudo que essa teoria diz. E agora, né, vamos falar da estrela da noite, que é o próprio Morty, que teoricamente se transformaria no Evil Morty. A gente vê que realmente estão acontecendo coisas terríveis com o Morty nessa 5ª temporada, eu não discordo disso. Ele já teve 2 questões aí envolvendo garotas que quebraram o coração dele, mas nada que não tenha acontecido na 4ª temporada. Inclusive eu diria que o episódio dos Cristais da Morte é a pior coisa que aconteceu com o Morty até agora. E se algum episódio mostra que o Morty tem potencial para se transformar no Evil Morty, é justamente esse episódio dos Cristais da Morte. Muitas coisas terríveis acontecem com ele em outros episódios, e essa transformação dele virando mais violento não é uma novidade, as pessoas já vêm falando isso desde a 2ª temporada, depois falaram de novo na 3ª, falaram principalmente na 4ª, depois do episódio que eu já citei dos Cristais da Morte, e agora na 5ª, então não dá pra gente falar que teve uma grande virada, que o Morty ficou muito violento, como as pessoas estão dizendo por aí, porque isso simplesmente não é verdade. Ele já teve o episódio lá da Noite de Crime, que ele sai matando todo mundo, a gente já teve várias ocasiões que o Morty simplesmente vira um psicopata e sai matando geral. E outro argumento utilizado pela teoria é o fato dele estar teoricamente mais infantil nessa temporada do que na temporada anterior, só que vale a gente comparar os 2 relacionamentos. O relacionamento dele com a Planetina é um relacionamento muito mais tóxico do que o relacionamento dele com a garota do loop temporal. É uma história muito mais bonita, é uma história muito mais bem montada, o que mostra que o Morty pode ter amadurecido, né, no decorrer daquele relacionamento, o que não aconteceu com o relacionamento tóxico que ele tinha com a Planetina, que obrigou ele a matar um monte de gente. Eu sei que ele também teve que fazer coisa parecida no episódio, né, do loop temporal, mas novamente eu devo lembrar da vida real. Quem nunca teve aquele amigo que com uma namorada é uma pessoa e com outra namorada é uma pessoa completamente diferente, é uma pessoa muito mais tóxica? Então eu acho que só a natureza desses 2 relacionamentos ajuda a explicar a diferença de atitude do Morty. Por que que ele grita com a mãe? Por que que ele faz tudo aquilo? Porque ele estava namorando uma super heroína muito mais velha, que tinha várias questões, né, nos bastidores, então eram relacionamentos totalmente diferentes. E pra mim, a bala de prata, né, dos irmãos Winchester ali de Supernatural, que acaba completamente com essa teoria, é o fato de que a gente não tem nenhuma explicação do porquê esse Morty dessa 5ª temporada ia querer acabar com o Rick C-137, porque a gente sabe que o Evil Morty tem alguma questão anterior com o Rick C-137, porque ele quer colocar aquele Rick como alvo dele na 1ª temporada, então essa teoria não explica nem um pouco o porquê disso acontecer. Então também é um argumento circunstancial da minha parte, eu admito isso, mas essa teoria não ajuda a comprovar nem um pouco o porquê disso acontecer.
E outro argumento que eu achei bem largado é que a Beth tá bebendo de novo. Isso pode ter vários sentidos, né? Ela pode ter tido uma recaída, várias coisas podem ter acontecido pra ela voltar a beber. Eu não acho que se ela voltou a beber é um sinal de que a gente tá vendo os episódios lá no passado. E mais um ponto, né? Eu acho que já tá ficando até redundante a essa altura citar pontos que não se encaixam nessa teoria, é que o Jerry e a Beth estão acompanhando, né, com a Doutora Wong, eles estão indo na Doutora Wong e ela aparece pela primeira vez no episódio do Pickle Rick na terceira temporada e ela aparece de novo no último episódio da quarta temporada e já o primeiro episódio faz referência à Doutora Wong como se fosse mesmo uma narrativa contínua. Então, nada mudou, a gente tá vendo a continuidade da quarta temporada e não um episódio que se passa lá atrás. E, inclusive, quando eles começaram a ir na terapia, né, a Beth e o Jerry estavam separados e eles inclusive fazem referência ao fato de eles estarem separados e agora eles estarem juntos de novo, que prova que até a terceira temporada é uma clara linha narrativa com essa quinta. E outro argumento que eu vi rolando por aí é que a Summer tá muito mais parecida com a avó, só que isso já vem acontecendo também desde a terceira temporada, desde o episódio Morty's Mind Blowers, que a gente vê que o Rick já confia na Summer, que a Summer já tava de certa forma entrando na dupla, né, e transformando num trio, Rick, Morty e Summer. Então eu não acho que isso ajuda a comprovar absolutamente nada nessa teoria. E o próprio distanciamento entre o Rick e o Morty já vem acontecendo há bastante tempo dentro da série. E outro argumento dessa teoria que é completamente circunstancial é o argumento de que o episódio Mortyplicity estaria provando que essa teoria é verdade, sendo que no próprio episódio Mortyplicity a gente vê a Beth espacial aparecendo e a gente vê inclusive outras referências, né, sendo feitas a episódios anteriores. E eu consegui juntar mais alguns argumentos, mas eu quero fazer um speed round, eu quero falar de forma relâmpago todos os outros argumentos que eu encontrei, porque eu também não quero que o vídeo fique com meia hora, porque a gente vê que essa teoria é realmente bem frágil. A gente vê em primeiro lugar a cova na lateral da casa, a gente vê as duas covas do Rick e do Morty no episódio da Planetina, depois a gente vê aquela marca da calçada em volta da casa, que ajuda a mostrar, e a própria Beth aborda aquela marca em volta da calçada. O Rick faz uma referência direta a ter pego ali, né, as sereias em Atlântida, e o próprio Mr. Nimbus fala, eu sabia que tinha sido você, mostrando que ele pode sim ter entrado no oceano, e o próprio Mr. Nimbus ajuda a comprovar que os acontecimentos da Cidadela realmente aconteceram, né, que os acontecimentos do dia do episódio da Cidadela realmente aconteceram. E o Rick é chamado de Rick C-137 no episódio que vazou, né, no episódio 7 que vazou, que ajuda a jogar a última pá de cal em cima dessa teoria. E a própria Summer cita o episódio da nave, porque ela fala pra nave proteger a Summer, e a gente já viu isso no episódio do Microverso. Então, várias e várias, eu tenho mais muitos exemplos que eu podia citar pra vocês, que provam que existe sim uma linha narrativa entre a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta temporada, e que a gente tá vendo pelo menos em partes o Rick C-137, o Rick dos Ricks e o Morty dos Mortys. Então, como vocês viram, existem alguns argumentos que não só enfraquecem essa teoria, como na minha opinião quebram ela completamente, mas existe a possibilidade dessa teoria ser de fato verdade, dela de fato acontecer? Na minha opinião pode acontecer, é uma teoria que até tem uns pontos que fazem algum sentido, mas tem inconsistências demais para ela se tornar realidade, mas a gente nunca sabe, né? Os roteiristas de Game of Thrones decidiram fazer aquele final, então eu não duvidaria que os roteiristas de Rick and Morty fizessem essa teoria se tornar realidade. Mas só fazendo uma recapitulação geral, o Morty mudou? Sim, o Morty mudou, mas ele já tinha mudado na quarta temporada e essas mudanças estavam seguindo a linha narrativa que já vinha acontecendo desde as temporadas anteriores, então não tem nada muito diferente. E o Rick mudou? Também, o Rick também mudou, o Rick foi nerfado, mas ele também não foi nerfado somente na quinta temporada, ele começou a ser enfraquecido bastante já do meio da quarta temporada pra frente, então também não tem nada de muito novo nessa quinta temporada com relação a isso. A idade do Morty, como eu disse, é um argumento inválido completamente pra mim, porque se trata de um desenho animado onde ninguém envelheceu até agora, a Summer continua no colégio, mesmo ela sendo mais velha, né, do que o Morty, então ela já deveria ter saído do colégio há muito tempo, porque a gente já tá na quinta temporada. O episódio Mortyplicity, para mim, também não prova nada, para mim é totalmente circunstancial, e vários detalhes diferentes, como eu disse, a Doutora Wong, a Beth espacial,
espacial, o Mr. Nimbus ajudam a provar que existe uma continuidade narrativa entre as temporadas anteriores e essa desmentindo completamente essa teoria. Então, pessoal, eu particularmente sou muito mais fã da teoria de que o Morty original do Rick C-137 é o Evil Morty, ou até mesmo alguma outra teoria. Existem outras teorias por aí que são melhores do que essa teoria de que a gente tá vendo a família de uma realidade paralela. E eu não tô dizendo que é uma teoria terrível, eu não tô dizendo que eu não gostei da teoria, mas eu acho que é uma teoria preguiçosa que tá pegando somente alguns argumentos bem circunstanciais e tentando moldar uma teoria fazendo muita ginástica mental. Pode ser que ela se torne real? E como eu disse, pode ser que ela se torne real, mas eu acho que isso seria muita preguiça dos roteiristas de tentarem criar uma história ainda mais épica, lembrando que essa família não tem relação nenhuma com a família C-137 até o momento, e eu acho que se eles forçarem alguma conexão a essa altura, vai ficar uma história bem difícil da gente acreditar. Pelo menos eu, né, que analisei todos os aspectos da série, vai ficar difícil de acreditar que isso realmente foi algo planejado. Então, eu obviamente continuo na torcida por um episódio bombástico de Rick and Morty, eu só espero que ele seja um pouquinho mais criativo do que essa teoria que a gente tá vendo, e como sempre eu gostaria de saber de vocês, qual dessas duas teorias vocês preferem? A de que o Evil Morty é o Morty original do Rick C-137, ou essa teoria que eu apresentei e que eu neguei nos vídeos de hoje? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. E pessoal, se você ainda não assistiu o vídeo anterior, eu vou colocar ele aqui do lado para vocês darem uma olhada. E se vocês ainda não viram a teoria do Evil Morty, a teoria que eu falei algum tempo atrás aqui no canal, eu vou colocar ele também aqui do lado.